Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 13 de julho. Falaremos sobre Copa da Noruega, a entrega do título no Campeonato Egípcio, Série B do Brasileiro e um jogo decisivo na Copa do Brasil. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. 1h da tarde, nas quartas de final da Copa da Noruega, o famoso e favorito Bodø Glimt enfrenta o HamKam em jogo único fora de casa. Esse confronto costumava acontecer muito nas divisões inferiores da Noruega, visto que antigamente o Bodø Glimt não tinha essa força e essa fama que tem hoje, principalmente aqui nas apostas e no trade, né? O Bodø Glimt acabou sendo um time que todo mundo tem um carinho, um time especial, um time muito ofensivo, mas o Bodø Glimt não tem tanta tradição na Noruega. Para vocês terem ideia, o Bodø Glimt só tem 2 Copas da Noruega e a última foi conquistada em 1993. Por se tratar de um jogo único, muito provavelmente, mesmo com o favoritismo do Bodø Glimt, teremos aqui um jogo muito aberto. Então, para você que é trader, pode não ser um jogo tão fácil de ter uma leitura de jogo de superioridade. Se você trabalha no mercado de gols, talvez seja mais interessante. Para mim, um jogo para se buscar pelo menos 2 gols, principalmente ao vivo, com uma cotação um pouco melhor. O Bodø Glimt na temporada passada foi eliminado nas semifinais dessa competição e, como eu falei, não carrega tanta tradição assim. Quando a gente puxa a fase anterior dessa competição, e aqui também aparece o jogo do Bodø Glimt nas oitavas de final, vocês vão conseguir perceber a quantidade de gols que costuma sair por aqui, tá? Então 5 gols, 8 gols, 2, 3, 9, 5, 7, 5. Então eu acredito sim que o mercado de gols acabe sendo uma opção melhor para se trabalhar e acabe sendo também uma opção talvez até um pouco mais segura para você que gosta de ter uma leitura de superioridade pelo fato do Bodø Glimt ser costumeiramente um time de muita imposição, mas como é jogo único pode ser um jogo bem arriscado. Às 2h30 da tarde, o campeão Al Ahly enfrenta o Zamalek dentro de casa. E agora vamos entender o contexto desse título para entender também o contexto desse jogo. O Al Ahly, ele se tornou campeão ontem. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11. Ele foi campeão ontem porque o Pirâmide, segundo colocado, perdeu para o time do Cerâmica Cleópatra fora de casa. Era um cenário muito complexo para o Pirâmides conseguir um cenário de título, porque ele tinha que somar os 9 pontos que ainda faltavam e tinha que torcer para o Al Ahly em 5 jogos somar apenas 1 ponto, o que não estava acontecendo, já que o Al Ahly, por exemplo, venceu 23 de 29 partidas e ainda segue invicto no campeonato. Então, quem assistiu o jogo, eu tive o prazer, entre aspas, de assistir esse jogo, conseguiu perceber um time do Pirâmides muito desorganizado, muito desleixado, porque ele sabia que era uma situação praticamente impossível, conseguiram fazer o primeiro gol de falta, tomaram o empate e depois tomaram a virada no final, estava uma desorganização danada. Visivelmente era um time que não tinha tanto interesse mais. E aí, por conta daquele resultado, o Al Ahly se sagrou campeão sem precisar entrar em campo. O Al Ahly ainda tem 5 jogos para fazer, contando esse jogo aqui do Zamalek, mas o Pirâmide só conseguiria chegar aqui a 73 pontos, né? O campeonato egípcio vai até 34 rodadas. Então esse é o contexto que já deixa o título na mão do Al Ahly, o Al Ahly que também foi o campeão da Liga dos Campeões Africana. Porém, esse é um jogo interessante porque o Zamalek é um dos principais rivais do Al Ahly nos últimos anos e quando visita o Al Ahly na casa do Al Ahly costuma complicar bastante, tá? A gente tem uma vitória do Al Ahly aqui em 2020, depois 2 empates e uma vitória do Zamalek. Na maioria das vezes que eles se enfrentam, são jogos com bastante tensão, bastante emoção e principalmente com uma tendência boa de gols, tá? Para você que é trader, é um jogo que tende a ser um pouco mais complexo para trabalhar, porque na maioria das vezes que a gente traz o Al Ahly para trabalho, a gente espera uma imposição, uma defesa muito sólida, um favoritismo aparente. Porém, como o Al Ahly já é campeão, a gente pode ter relaxamento, a gente pode ter desconcentração, desorganização, tá? Eu não sei se vai ser a entrega da taça no jogo de hoje, mas muito provavelmente ali a gente já vai ter uma torcida comemorando, os jogadores muito mais relaxados em campo. E o Zamalek, que é um dos principais rivais aqui do Al Ahly, pode querer carimbar a faixa de campeão, pode querer, por exemplo, tirar do Al Ahly essa invencibilidade do campeonato. Ninguém conseguiu vencer o Al Ahly no campeonato ainda. Então, isso acaba sendo um motivo a mais de intensidade do Zamalek, tentar tirar, carimbar essa faixa de campeão do Al Ahly, oferecendo para o Al Ahly a primeira derrota da competição. Por isso, para você que é trader, pode ser um jogo mais complexo, principalmente para quem vinha buscar esse back favorito no Al Ahly como era de costume, né? A gente consegue ver que o Al Ahly é muito superior
boa dentro de casa, tem um excelente primeiro tempo e tudo mais, mas eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado. Para você que é Panther, eu não te indicaria trabalhar com esse cenário de vitória do Al-Ahly, por mais que ele possa acontecer, porque essa temporada é um time muito mais forte que o Zamalek, a gente tem essa tendência de relaxamento por conta do título e a própria defesa do Al-Ahly, que é muito sólida, pode estar no momento um pouco mais relaxado, tá? O que eu gosto de pensar por aqui, um jogo com pelo menos 2 gols, acho que a cotação até tá bem interessante, se você quiser esperar o ao vivo não tem problema nenhum. É um jogo que, por mais que o mercado não acredite, tem até uma tendência de um ambas marcam, tá? Mas eu não te indicaria trabalhar vitória ou empate anula, acho que pode ser um jogo mais interessante para ficar de olho em 2 gols. Às 8 horas pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o vice-líder Criciúma recebe o Guarani, que não consegue ter um excelente desempenho como tem em casa, fora de casa. O Guarani dentro de casa tem 6 vitórias em 8 jogos, tem apenas uma derrota, porém fora de casa o Guarani tem apenas uma vitória, que aconteceu lá no comecinho contra a equipe do Ceará e tem 4 derrotas em 8 jogos. Já a equipe do Guarani, além de ser a segunda melhor campanha do campeonato, tem uma das melhores campanhas também dentro de casa, com 6 vitórias e apenas 2 derrotas. São 2 defesas que não oferecem tantas chances aos adversários, porém o ataque do Criciúma se destaca um pouco mais. A gente consegue ver que o Criciúma saiu na frente em 75% dos jogos dentro de casa, isso para uma Série B é muita coisa, falha pouquíssimo em marcar em metade dos jogos, não sofre gol. O time do Guarani não consegue ter um número elevado de vitórias, como a gente viu, não é um time de muita imposição, porém, numericamente é uma equipe que não sofre tantos gols. Por mais que tenha ficado somente em 25% dos jogos sem sofrer gol, o número de gols sofridos pelo Guarani é muito próximo da equipe do Criciúma. O grande problema do Guarani é a força ofensiva. Em 63% dos jogos, ele não conseguiu marcar gols. Não é à toa que o ataque do Criciúma tem o dobro, mais que o dobro de gols do que o Guarani marcou nesse campeonato. O primeiro tempo do Criciúma é mais sólido, tem o dobro de vitórias, tem menos derrotas, tem um pouquinho menos de gols sofridos, mas tem o dobro de gols marcados. Então, para você que vem trabalhar no trade, pode ser um bom primeiro tempo para você olhar alguma coisa para correção, mas o segundo tempo tem uma queda de aproveitamento aqui em relação a vitórias do Criciúma e um aumento de derrotas. O número de gols marcados é muito parecido e sofridos também, mas existe uma queda por aqui. Já o Guarani, que não tinha um primeiro tempo bom, faz um segundo tempo ainda pior, sofre mais gols, marca menos, aumenta o número de derrotas. 2 qualidades que essas equipes têm e que podem ser exploradas em jogos parelhos como esse, os gols de bola parada, tá? O Criciúma não tem gols sofridos de bola parada ainda, porém o Guarani sofreu 4. Porém, em relação a gols marcados, o Criciúma é um dos times que mais marca de cabeça nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro e o Guarani também utiliza muito bem desse fundamento. Se você é trader, como a gente já viu que o Guarani não faz nem um bom primeiro tempo, nem um bom segundo, a gente tem que olhar muito para o lado do Criciúma. O Criciúma dentro de casa, muito provavelmente empurrado pela torcida, faz um bom primeiro tempo, costuma abrir o placar, costuma ter uma iniciativa muito forte. Então, se o Criciúma conseguir essa imposição no início, pode ser um bom jogo para você trabalhar alguma coisa numa correção ao Guarani. Se você é Panther, eu acho que é um jogo com um cenário para poucos gols. E aí vai do seu gosto, tá? O mercado de under 3,5 muito provavelmente vai estar com uma cotação mais esmagada. Então, pode ser um mercado seguro, mas um mercado que vai te pagar pouco. Quando a gente olha para o time do Guarani, por exemplo, fora de casa, é um time que oferece poucos gols aos adversários. Olha só, contra o Sport, tomou 2, contra a Ponte tomou 1, contra o Tombense tomou 1, contra o Novo Horizontino tomou 1, contra o Vila Nova não tomou nenhum e contra o Botafogo tomou 1 só. Então é uma equipe que não consegue criar tanto ofensivamente, mas que cede poucas oportunidades para o adversário. Já o Criciúma dentro de casa também é uma equipe que não é tão goleadora e quando sofre, não sofre tantos gols assim. Então é um jogo que tem uma tendência de ter menos de 4 gols, mas eu acredito num jogo que passe a linha de 1 gol, tá? Eu acho que ficaria entre 1 e 3 gols por aqui. E também às 20 horas, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, jogo que vale muito dinheiro, o Palmeiras tem que reverter um placar contra o São Paulo, muito parecido com o cenário do ano passado, onde nas oitavas de final o São Paulo venceu no Morumbi por 1-0 e no jogo da volta o Palmeiras precisava reverter o resultado. É um cenário muito parecido. Tá? O Palmeiras dentro de casa tem um volume ofensivo no início do jogo muito sólido, muito forte, então eu acredito num jogo com uma intensidade do favorito muito grande. Por aqui o São Paulo deve jogar de uma maneira mais contida, mais compacta, jogando de uma forma talvez mais puxando em relação a contra-ataques. Tá? Quando a gente usa
dados do Campeonato Brasileiro, e a gente viu o Palmeiras agora enfrentando o Flamengo no Campeonato Brasileiro, a gente consegue confirmar essa expectativa de um Palmeiras muito forte no início do jogo. O Palmeiras geralmente faz um excelente primeiro tempo no Allianz, com mais de 40% de vitória, com uma quantidade de derrotas muito pequena, e a quantidade de gols marcados também é bem elevado. O São Paulo, fora de casa, no Campeonato Brasileiro, lembrando, são dados do Brasileirão, tem bem mais gols sofridos do que gols marcados. Porém, aqui, como é um jogo eliminatório, o São Paulo deve, obviamente, ter muito mais concentração defensiva, deve permitir muito menos ao Palmeiras em relação à oportunidade, porém o Palmeiras é muito forte na jogada aérea e deve explorar muito isso para tentar buscar o seu gol. Uma coisa interessante que a gente pode tirar aqui das estatísticas é que o Palmeiras não deixou de sofrer gol em nenhum jogo do Brasileiro, falhou pouquíssimo em marcar e saiu na frente em quase 86% do jogo. Se você é um trader, como a gente tem uma expectativa de muita imposição do Palmeiras, o que você precisa observar é o comportamento de contra-ataque, o posicionamento de contra-ataque do São Paulo. Se o São Paulo estiver conseguindo sair para contra-ataque com muita frequência, vai ser uma posição difícil de se tomar. Caso contrário, se o Palmeiras conseguir neutralizar o São Paulo nessa situação de contra-ataque, vai ser um excelente jogo para você aproveitar a estabilização do mercado para estar a favor do Palmeiras ou até contra o São Paulo, principalmente nas bolas aéreas do Palmeiras, tá? Se você é Panther, eu gosto de 3 cenários por aqui. O primeiro é o over 1,5, tá? Porque o Palmeiras é uma equipe que sempre cede oportunidade para o adversário e essa temporada tem sofrido um pouco mais de gols do que nas temporadas anteriores. O São Paulo deve vir preparado aqui para o contra-ataque e o Palmeiras precisa marcar. Tem uma bola aérea muito sólida, uma equipe que falha pouquíssimo em marcar e deve utilizar muito desses escanteios e dessas bolas aéreas para tentar chegar no seu gol. Então eu gosto de pensar aqui no cenário para pelo menos 2 gols. O segundo cenário seria uma vitória do Palmeiras e eu não pegaria seca a 1,60. Eu acho que você pode pegar um handicap asiático menos 0,25 do Palmeiras ao vivo. Então, supondo que o Palmeiras tenha muita intensidade, mas não consiga chegar no seu gol no primeiro tempo, você vai ter um Palmeiras continuando com essa intensidade toda no segundo e você vai ter muito provavelmente essa cotação do 0,25 mais alta. E o terceiro cenário é o cenário de escanteios. Eu não domino o mercado de escanteios, eu não entendo tanto, mas no último cenário das oitavas de final do ano passado, no jogo da volta, o Palmeiras teve 13 escanteios para cima do São Paulo. Era o mesmo cenário. O Palmeiras precisava reverter o resultado e mesmo tendo marcado gols nos 10 minutos e depois nos 15, né, fez 2-0 logo no primeiro tempo, o cenário de escanteios para o Palmeiras continuou. Então acredito que trabalhar num cenário do Palmeiras tendo bastante escanteio por aqui pode ser interessante. Eu acho que é um jogo com uma tendência de ter bastante escanteio, porque o São Paulo deve vir preparado para tirar os espaços e o Palmeiras deve usar essas bolas aéreas como arma para encontrar o seu gol por aqui. Nas opções de jogos extras para essa quinta-feira, 2 jogos de ida dos playoffs da Sul-Americana, um confronto chileno entre Nublense e Audax Italiano e um confronto paraguaio contra o time argentino, o Libertad, que estava no grupo do Galo, contra o Tigre da Argentina. 2 jogos com tendência de ser mais estudados, porém o jogo do Libertad tem um claro favorito, tá? Então vamos ver como a equipe do Tigre vai se comportar. Talvez no jogo do Libertad você possa ter uma intensidade maior do favorito, desde que obviamente o Libertad leve a competição sul-americana a sério, tá bom? 2 jogos que podem apresentar oportunidade de trabalho, mas cuidado principalmente no jogo do Libertad, porque ele acaba conflitando com o horário dos outros jogos que a gente fez um planejamento mais avançado e isso pode tirar um pouco da sua atenção. Gostou do vídeo? Então se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Vai ser um prazer ter você por aqui e deixa o like também, que me ajuda muito ao YouTube divulgar para novas pessoas para conhecerem o nosso planejamento que acontece todos os dias. Fica com Deus e até sexta-feira.